por outro lado, o Hamas, lá de Gaza, saudou a derrubada do ex-presidente Assad e o novo governo. Como a organização palestina é sunita, ao contrário do Hezbollah, é xiita como o Irã, é possível que os seus líderes, os líderes do Hamas, apostem em desenvolver alianças com grupos da vitoriosa coalizão islâmica da Síria. Nessa coalizão liderada pelo HTS, não há apenas jihadistas e salafitas. Há também grupos sunitas que têm efetivamente uma certa cercania, uma certa proximidade com o Hamas. De toda forma, seria um enorme equívoco acreditar que o novo cenário sírio já poderia ser classificado como mortal à causa palestina. Muita gente tem dito isso, que a causa palestina sofreu com a mudança de cenário na Síria, que a causa palestina recebeu o último prego do caixão. Eu não concordo com essa análise extremamente negativa. Ela não corresponde à realidade. Primeiro, porque a causa palestina tem autonomia. Claro, a causa palestina precisa muito da solidariedade material, militar dos povos amigos, mas é capaz de sobreviver sem essa solidariedade, como estamos vendo na faixa de Gaza, em uma das páginas mais estoicas, mais heróicas da resistência anticolonial em toda a história moderna. Segundo, porque a Síria não é o único caminho possível para a solidariedade material e militar com os grupos que enfrentam o regime sionista, especialmente o Hezbollah. Basta ver que os Houthis, no Iêmen, um país sem fronteiras com o Irã, encilhado por cima pela Arábia Saudita e a leste por Omã, os Houthis do Iêmen, apesar dessa condição geográfica desfavorável, conseguem ter acesso a armas modernas e conseguem forjar uma força militar com destacada competência. Nós temos visto os ataques dos Houthis no Mar Vermelho, a competência desses ataques e como isso constrange as forças militares de Israel e a própria economia da região, exercendo pressão sobre o regime sionista. E o Iêmen não tem fronteira com o Irã, o Iêmen está cercado por estados inimigos, especialmente a Arábia Saudita. Em terceiro lugar, não é correta uma análise tão negativista, porque a situação na Síria ainda está em disputa, como eu busquei demonstrar nessa minha exposição. Atores internos e externos, como a Turquia, mesmo que tenham objetivamente se aliado aos Estados Unidos e Israel na derrubada de Assad, esses atores internos e externos não podem simplesmente virar as costas ao povo palestino e se tornar cúmplices do regime sionista, sob o risco de perderem aceleradamente base social. Eu estou aqui me referindo àqueles atores vinculados ao islamismo, vinculados às massas árabes, vinculados às massas muçulmanas. Não é simples para Erdogan, primeiro-ministro, presidente da Turquia, não é simples para o próprio HTS virar as costas para a questão palestina e andarem de mãos dadas com Israel. Isso poderia provocar uma enorme erosão da sua base social. E como o objetivo do HTS nesse momento é consolidar seu governo na Síria, ele tem que se preocupar com a sua base social, ainda mais estando a Síria tão fragmentada e dividida como atualmente. Sem o apoio dessas massas muçulmanas, dentro e fora da Síria, a possibilidade do HTS estabilizar seu governo, essa possibilidade decai. Por isso, muita coisa, muita água ainda vai correr debaixo da ponte sobre a questão palestina no que diz respeito
ao comportamento do HTS, embora o discurso atual do HTS seja claramente favorável ao Estado de Israel e contrário à causa palestina. Por fim, em quarto lugar, será relevante a atuação que vierem a ter os atores derrotados nesse momento, a saber, Rússia e Irã, mas também a China. Dar como perdida a Síria para o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos teria enormes consequências na disputa pela hegemonia no Oriente, sobre o Oriente Médio, onde se concentra ao redor de 60% do petróleo mundial, em uma região geograficamente decisiva em um mundo cada vez mais polarizado. São essas as 4 principais razões que me levam a crer que é precipitada a conclusão de que o eixo da resistência teria sido destruído, de que uma pá de cal teria sido atirada, especialmente sobre a causa palestina. Essa é uma análise precipitada. É verdade que o eixo da resistência sofreu uma derrota. O fim do governo Assad é uma derrota para o eixo da resistência. Mas é uma derrota que não encerra o jogo. O eixo da resistência é a denominação que se dá ao conjunto de forças e governos que se opunham ou se opõem ao regime sionista. O Hamas, na faixa de Gaza, o Hezbollah, no Líbano, a Síria de Assad, a Síria que era governada por Assad, os Houthis do Iêmen e o próprio Irã, que, em tese, vamos dizer, comandaria, ou comanda, ou comandava esse eixo da resistência. O eixo da resistência sofreu uma derrota importante, mas é absolutamente precipitado, na minha opinião, considerar que o eixo da resistência foi destruído. Isso é o que o regime sionista dos Estados Unidos desejam que nós pensemos, para baixar a guarda, para reduzir a solidariedade ao povo palestino, para considerar a causa palestina uma causa derrotada, para considerar algo pacífico essa consolidação de Israel como uma potência regional. É dessa forma que desejam que pensemos Estados Unidos, Israel e seus aliados, para que o derrotismo nos desmobilize. E, se olharmos a realidade com cuidado, veremos que não há razões. Claro, não há razões para ilusão, é necessário afirmar muito claramente que houve uma derrota importante com o fim do regime Assad, uma derrota do eixo da resistência. A queda do regime Assad é uma derrota para a causa palestina, isso é verdadeiro, mas, por outro lado, repito, seria absolutamente precipitado dizer que a causa palestina, com a queda de Assad, ela está pela hora da morte. Não concordo com este tipo de análise. Enfim, muita hora nessa calma, antes de tirarmos conclusões precipitadas, que o santo é de barro.